Se você é idoso e sente dor nos joelhos, neste vídeo eu estarei explicando quais são as possíveis causas e também estarei apresentando para você alguns exercícios que geralmente a gente faz aqui, né, para lidar com os nossos pacientes que possuem algum tipo de desconforto. Mas vamos lá, lembrando que neste vídeo nenhum exercício é recomendação para você, já que devemos respeitar a sua individualidade biológica, você tem a sua história. Então eu entendo que todas as pessoas deveriam ter realizar uma investigação para entendendo ali qual é, né, o problema dela. Ah, é no joelho, mas a causa está lá no pé. Ah, é no joelho, mas a causa está lá no quadril. Dentro disso, a gente vai entender como é que vai trabalhar, tá certo? A gente, nesse canal, tá mostrando sempre algum tipo de conteúdo que está relacionado a você, que é idoso, que quer entender um pouquinho melhor sobre como envelhecer com saúde, buscando autonomia, já que não dá para fazer isso sem um planejamento, sem uma orientação, sem realmente estar buscando isso de maneira intencional. Então, para a gente começar, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Quando a gente fala de dor no joelho, a gente pode estar falando de uma dor no joelho que ela é, por exemplo, um pouco mais na região de dentro do joelho, que a gente chama dentro da área de saúde região medial. A gente pode estar falando um pouco mais de uma dor lateral, que é nessa região de fora. A gente pode estar falando de uma dor que é na parte da frente, que é a região anterior. A gente pode estar falando de uma dor que é na parte de trás. A gente pode estar falando de uma dor que é lá dentro, que você não sabe explicar exatamente, mas você fala, meu Deus, eu estou sentindo que é lá dentro. Então, o que acontece? Calma, que geralmente a gente não consegue, tá? Quando a gente não tem um conhecimento, um autoconhecimento muito grande, dizer exatamente onde é a dor. Então, antes de mais nada, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para com um dedinho, é um exercício que eu gosto de fazer com as pessoas que chegam aqui, geralmente perguntando, poxa, Léo, tô sentindo dor aqui, tô ali. Eu falo, antes de mais nada, me diga onde é a dor. Aí as pessoas geralmente botam a mão. Você vai tentar, com um dedo só, informar onde é o local da dor, tá? Um dedo só. Então, tira aí esses segundos agora, só para refletir. Onde é a principal dor que eu tenho no joelho? Porque, volto a dizer, você pode sentir dor em várias regiões, ali na região do joelho. Mas qual é a principal região que você sente dor? Com o dedo indicador, coloca lá. Então, bora lá. Mostra aqui, Gabriel. Digamos que a dor no joelho seja aqui, na região medial. Digamos que seja aqui lateral, digamos que seja aqui na frente, digamos que seja atrás, tá? Bora voltar aqui agora. O que eu quero explicar é o seguinte: quando a gente vai investigar a causa da dor, a gente leva em consideração algumas questões principais que são o seguinte. Digamos que você olhou na sua ressonância magnética que você tem condromalácia patelar, condropatia patelar, síndrome patelofemoral. Todos nomes bonitinhos, tá? São para dizer basicamente que você tem desgaste na cartilagem, a cartilagem hialina que fica ali na região do côndilo. O côndilo é uma estrutura, tá certo? Que está aqui, aqui é o fêmur, tá certo? O côndilo são essas regiõezinhas aqui, ó. Então, quando a gente olha para essas regiõezinhas do côndilo, daí surge a nomenclatura condromalácia patelar, condropatia madelar, porque aqui na frente do côndilo tem uma cartilagenzinha, tá certo? Que é a cartilagem hialina, e à medida com que ela vai se desgastando, a gente costuma trazer esse diagnóstico. Olha, você está com condromalácia patelar. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: ter como diagnóstico condromalácia patelar, condropatia patelar, não é uma sentença de morte para dizer que você, infelizmente, não vai poder mais fazer nada, que você vai sentir dor para a vida toda. Não. Fique tranquilo, fique tranquila, que não quer dizer isso. Tá? O que você precisa entender é o seguinte: quando a gente tem um diagnóstico como esse, isso mostra apenas a consequência, vamos pensar assim, do desastre que aconteceu na região. Então, o que acontece? Isso não quer dizer que é a causa do seu problema. É muito comum que as pessoas saiam de uma consulta ortopédica, principalmente, tá? Isso aqui não é uma crítica aos profissionais de ortopedia, mas geralmente é comum que os pacientes saiam de um estabelecimento, de uma emergência e falem o seguinte, olha, ou de uma emergência não, desculpa, de uma clínica, de um hospital e falem o seguinte, olha, eu estou
o médico disse que eu estou com condromalácia patelar, estou com condropatia, e elas trazem isso justificando a dor que sentem. Só que eu quero dizer o seguinte, a dor que você sente não é por conta disso, muito provavelmente, tá certo? A dor que você sente é por conta das diversas adaptações que o seu corpo realizou antes mesmo de ter como consequência esse desgaste. Porque eu quero que você reflita o seguinte, se você sente, por exemplo, como nessa imagem, dor no joelho esquerdo, e você percebe que o desgaste é mais acentuado no joelho esquerdo, eu quero que você reflita o seguinte, ambos os joelhos têm a mesma idade, ambos os joelhos carregam o mesmo peso da mesma pessoa. Por que você está sentindo somente no joelho esquerdo? Essa é uma das primeiras reflexões que a gente tem que ter. Por que eu digo isso? Porque geralmente eu vejo algumas pessoas responsabilizando a condromalácia e responsabilizando a idade, ou responsabilizando o peso, como se o peso, a idade fosse de fato a causa. E eu quero dizer o seguinte, se o peso e a idade fosse de fato a causa, você deveria estar com os dois joelhos do mesmo estado. Então a gente já percebe o seguinte, às vezes você tem um desgaste mais acentuado no joelho direito, às vezes tem um desgaste mais acentuado no joelho esquerdo. A pergunta investigativa que deveria ser feita, mas geralmente, infelizmente, na área de saúde, isso não acontece, tá? Eu que sou personal trainer de idosos, sou especialista em fisioterapia e gerontologia, eu digo isso porque é o que eu mais vejo. Não é comum que essa pergunta aconteça dentro, né, do momento onde os profissionais de saúde estão prescrevendo, estão refletindo sobre o problema da pessoa. É comum que as consultas hoje, os atendimentos aconteçam ali em 5 minutos, malmente não olham para você, não olham nos seus olhos. E por conta de toda essa questão, muitas vezes não surgem perguntas como essa que eu acabei de citar. Poxa, se você não sente dor no joelho de lá, se você não sente dor no outro joelho, se você não tem um desgaste tão acentuado quanto o de cá, significa falar que alguma coisa aconteceu para você acabar forçando um pouquinho mais o joelho esquerdo, como nessa imagem, por exemplo, e forçando o joelho esquerdo, gerou essa consequência condromalácia patelar, condropatia patelar ou síndrome patelofemoral, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente para refletir, a gente pode se investigar e falar, poxa, percebendo na avaliação funcional que você coloca mais o peso na perna esquerda. Mas também a gente pode perceber que você coloca mais o peso na outra perna. Então, para cada um desses exemplos que eu citei, a causa do problema é diferente. Então, se você coloca mais peso na perna que você sente dor, na perna que você tem mais desgaste na cartilagem, na perna que você tem todos esses diagnósticos, e você não necessariamente tem, digamos que você sente dor e nem tem esse diagnóstico, tá certo? Então, qual é a questão? Se essa é a perna que você mais usa, e às vezes você acha, que é comum também que algumas pessoas cheguem pra gente, né, e falem assim, poxa, Léo, eu sinto dor nessa perna porque é a perna que eu mais uso. E quando a gente realiza a avaliação, percebe a pessoa assim. Fica distante, por favor. Ó, assim. A maior parte do tempo, nas avaliações posturais, a pessoa está assim, nos exercícios a pessoa está assim, sendo que o joelho que ela sente dor é o de cá. Ou seja, ela não bota tanto peso nessa perna, só que ela sente dor nessa regiãozinha aqui, ó. Neste caso, a gente já começa a concluir o seguinte. Essa dor que ela sente aqui nessa regiãozinha, que é a região medial, está relacionada ao fato de ela botar peso na outra perna. Perceba que o peso todo do quadril está nessa perna. Então, digamos que você escutasse a recomendação de cirurgia nesse joelho. Digamos que você tem uma recomendação de cirurgia no seu joelho. Será mesmo que ia resolver o problema? Por que eu estou trazendo essas reflexões? Eu quero dizer o seguinte. Quando você bota mais peso na perna de cá, só que você sente dor na outra perna, e a gente já percebeu que o local que você sente dor é nessa regiãozinha aqui na parte de dentro, a gente já começa a refletir o seguinte, que o seu problema não está no joelho, o joelho é a consequência, não é a causa. Então, se você vai lá e trata a consequência,
infelizmente você vai continuar com o problema. Você só vai realizar uma cirurgia desnecessária. Mas aí você vai perguntar, poxa, Léo, e como é que me fazem realizar uma cirurgia desnecessária? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Não estou aqui para culpar ninguém, estou aqui para apontar um fato que comumente acontece no dia a dia. Então, bora lá. Sobre essa situação, e aí, Léo, e tem jeito? Se eu estou sem cartilagem nenhuma, se eu estou sentindo dor pra caramba, eu desço escada, sinto dor, eu subo escada, sinto dor, andando no dia a dia, sinto dor, às vezes eu estou andando, sinto instabilidade. Por que eu estou te falando isso? Estou querendo dizer o seguinte, tem jeito, e o jeito é justamente isso. Primeira coisa, se você bota mais o peso na perna de cá, pensando no longo prazo, a gente precisa começar a trazer o seu quadril para também colocar, distribuir peso sobre essa perna. Porque a partir do momento que isso começa a acontecer, você começa a ter mais estabilidade também na perna de cá. Só que isso deve acontecer posteriori. Antes disso, a gente tem que realizar um trabalho nessa perna. A gente tem que fazer... Afasta um pouquinho, por favor. Deixa eu mostrar. Digamos que você é a pessoa que bota peso nessa perna. Ó, nesse pé eu já vou ter uma tendência a ficar com ele um pouquinho mais desabado, ou seja, eu boto mais peso nessa parte aqui medial, na parte de dentro. No de cá, eu já vou ter uma tendência a botar mais peso na parte de fora. Então, se você for olhar até a sandália, às vezes você usa, desgasta um pouco mais um lado, desgasta um pouco mais um outro, justamente por conta disso. Então, neste caso aqui, a gente tem que fazer trabalho no pé. O lado de cá tem que fortalecer a ponto de eu conseguir trazer o seu corpo para cá. Ó, se eu tô aqui pisando assim, o ideal é que eu jogue para lá. Joelho tá um pouquinho para dentro. Perceba, só o fato de estar aqui parado, apoiando o peso nessa perna, esse joelho já ele fica um pouco mais à frente, fica um pouquinho mais dobrado. Essa perna tá esticada, essa aqui não tá. Eu já começo a fazer um trabalho de jogar o joelho para lá, mas eu tenho que trabalhar também o quadril. Tenho que trazer o quadril para cá. Então perceba que tudo é bem complexo. Se você não tiver um profissional que está entendendo tudo isso, que está refletindo sobre essas perguntas que a gente fez anteriormente, que está olhando você, o que é que aconteceu antes desse diagnóstico, o que é que aconteceu antes dessa consequência no joelho, entende? Então, basicamente, o vídeo de hoje é para trazer essas reflexões, tá certo? Aqui vocês não vão me ver recomendando faça este exercício. Eu posso no máximo mostrar, olha, por exemplo, para essa questão aqui, a gente faria um trabalho onde, por exemplo, deixa eu fazer aqui, tá? De maneira distante, ficar aqui distante. Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui. Poderia, por exemplo, colocar uma caneleira e fazer esse exercício aqui jogando a perna para dentro. Isso aqui é só um exemplo, tá? Porque quando eu faço isso, eu começo a contrair essa musculatura. E quando essa musculatura contrai, ela joga o joelho para fora. Olha o que está acontecendo. Olha o joelho indo para fora. Diferente do joelho que está aqui para dentro. Ó, eu estou fazendo isso aqui, ó. Estou indo na direção contrária. Um outro exemplo poderia ser do pezinho. Começar a fazer esse exercício com o pezinho para começar a trazer o peso do corpo para cá. Um outro exemplo poderia ser o quê? Como o quadril está dessa forma, eu preciso colocar uma, por exemplo, é porque tem eu deixei o cinturão lá, mas, por exemplo, eu poderia botar um cinturão aqui, tá? E na direção contrária, desculpa, tá certo? Então, por exemplo, poderia colocar um cinturão aqui e ter que fazer força jogando meu quadril para lá, tá? Eu fiz assim com a mão porque eu acabei não colocando nenhuma cinta aqui agora para mostrar o exercício. Mas basicamente, isso aqui foi só um exemplo. Tem vários exercícios que precisam ser feitos, só que o mais importante, todo exercício precisa ser adaptado para a sua necessidade. Tem gente que vai ser a causa no joelho, como eu citei, na parte medial do joelho, ou seja, nessa parte aqui de dentro. Mas, às vezes é Dona Ana, que tem a coluna assim, às vezes é Dona Maria, que além disso tem uma hipertensão, tem uma diabetes, tem uma alteração no colesterol. Às vezes é fulana, que também está com uma vulnerabilidadezinha cognitiva. Então, toda a prescrição de exercício precisa sempre levar em consideração essas questões. A gente tem que ter isso em mente. Tem que ter isso em mente.
Porque, perceba, chega um pouquinho para trás, Gabriel, só para mostrar um detalhe importante. Se eu estou aqui com essa questão e eu estou mostrando isso para a pessoa não sentir dor no joelho, quantos anos eu tenho hoje e estou sentindo isso? Será que daqui a 5 anos, 10 anos, eu não posso sentir outras problemáticas, como por exemplo aqui na coluna, porque o quadril não está alinhado. A coluna não. Primeiro que a coluna não vai ficar dessa forma. Eu já faço isso aqui com a coluna para ajeitar. Aí já virei demais, ajeita aqui em cima. Aí a coluna já fica com escoliose. Aí já vem com hernia de disco, aí vem isso, aí vem aquilo. Aí o ombro já não fica certo, a postura já não fica certa. Então, pessoal, a ideia desse vídeo foi realmente mostrar, tá certo? Como é complexo refletir sobre tudo isso. Eu não vou entrar em tantos detalhes agora sobre na parte da frente, na parte de trás, na parte do lado, tá certo? Que na região lateral. Mas foi basicamente só para mostrar o seguinte: para cada uma dessas partes, podem ser várias causas. Volto a dizer, se você bota mais peso nessa perna, se não bota mais peso nessa perna, a causa pode estar lá no seu tornozelo, no seu pé, pode estar no quadril, porque você já tem um problema congênito na coluna, que alterou sua coluna, e consequentemente o quadril teve que se adaptar, e se adaptando teve que adaptar o joelho, e por aí vai. Mas geralmente é mais comum que as adaptações venham de baixo para cima. Então suja lá de baixo, lá do tornozelo, do pé, e vai subindo, jogando para o joelho, para o quadril, mas pode acontecer de a pessoa ter alguma problemática congênita, onde ela já nasceu com alguma alteraçãozinha na coluna, mas o que eu preciso deixar mais claro e que tem que ficar com principal informação na sua cabeça. Quando for se exercitar, e quando eu estou dizendo isso aqui, não é para você sair correndo procurando uma clínica de reabilitação. Você pode realizar exercícios em academia, só que você precisa de um profissional, seja ele fisioterapeuta, seja ele profissional de educação física, só que ele precisa ter entendimento sobre aquilo que ele está prescrevendo no aspecto global. Ele tem que olhar para a sua questão cardíaca, porque o exercício aqui que eu mostrei, eu posso estar fazendo ele e por conta da intensidade do exercício, o peso que eu coloquei, ou o intervalo de descanso que eu estou dando entre as séries, eu posso gerar uma alteração, ou posso aumentar a sobrecarga cardíaca, ou seja, a sobrecarga no meu coração, e essa sobrecarga venha, infelizmente, colocar você em um risco de uma angina, de uma dor, de um mal súbito, de um infarto. E a ideia não é essa. Então, todo exercício ele tem que servir para melhorar a sua saúde, e não o contrário, tá certo? Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Não sei se ficou muito complexo, tá certo? Minha intenção é que não ficasse tão complexo, mas eu não queria esconder de você que existe uma grande complexidade na hora de refletir, na hora de prescrever. Porque você precisa entender, senão você começa a colocar tudo como se fosse receita de bolo, não por maldade, mas por ignorância, por não ter conhecimento específico. Então, eu quis dizer o seguinte: reflita sempre sobre isso. Então, não busque locais que tenham uma intervenção generalizada. Tem que sim, que tem uma visão globalizada, olhando para o todo, mas tendo conhecimento específico para lidar com cada uma das regiões. Então, aqui na Mais 60, por exemplo, todos os profissionais são especialistas em gerontologia, a gente fica aqui em Salvador, tá? Mas, para quem não é de Salvador, procura na sua região algum profissional, tá certo? A gente acaba recebendo também algumas pessoas de fora sempre mandando mensagem para a gente, mas não vale a pena a gente continuar falando sobre isso agora. Vou focar, deixar para falar um pouco mais sobre isso no futuro. De qualquer forma, eu quero dizer o seguinte: se esse vídeo agregou para você de alguma forma, se ficou alguma dúvida, eu posso gravar uma segunda parte, explicar um pouco melhor. Bota aqui nos comentários, explica, olha, Léo, não entendi isso, não entendi aquilo, fiquei com dúvida. Pode ser sincero, se você acredita que agregou para você, pode colocar nos comentários. Este canal é novo, então minha intenção é continuar gravando mais vídeos, mas para isso tem que fazer sentido para quem está do outro lado. Então a ideia é realmente servir, tá? Já que a gente não consegue atender milhares de pessoas, porque a Mais 60 é um local exclusivo para pessoas idosas, e o nosso foco é atender pouquíssimas pessoas, e dessas pouquíssimas pessoas dar o máximo de atenção para entregar o máximo de saúde para elas, tá? A gente entende que não vai conseguir fazer isso atendendo milhares de pessoas, tá? Então, mesmo assim, a proposta desse canal é justamente essa, é ir na direção um pouquinho contrária e já conseguir ser um pouco mais acessível, divulgando com informação de qualidade.
Então, se você acha que agregou, bota aqui nos comentários, diz o que você achou do vídeo, deixa a sua dúvida, mas principalmente, bota um legalzinho, um gostei, e se for possível, se você achar que realmente faz sentido para você ver os próximos vídeos, clique em se inscrever, tá? Inscrever-se aqui embaixo para que, consequentemente, você seja avisada quando a gente estiver postando mais vídeos. A intenção é postar vários vídeos na semana. Eu quero postar mais de 2 vídeos por semana. Se for possível, eu quero postar vídeo de segunda a sexta, todos os dias. Essa é a minha intenção. Mas para isso tem que fazer sentido também para vocês. Então, volta aí no canal e eu agradeço a vocês. Tenham o melhor dia da sua vida. Valeu, obrigado. Fique com Deus.